Dizem que toda cidade pequena tem pelo menos uma casa que ninguém compra. Não é porque é feia, nem porque é velha demais. É porque tem coisa ali que não gosta de gente nova. Esse caos vem de uma dessas cidades esquecidas, onde as ruas ficam vazias cedo e as janelas sempre fecham antes do pôr do sol. No fim da praça principal, tinha uma casa antiga, com fachada clara, paredes descascadas e uma única coisa estranha, um grande retrato pendurado na sala, bem no centro da parede. Era um retrato antigo e uma moldura pesada de madeira, mas completamente vazio, sem rosto, sem paisagem, só uma tela escura, amarelada pelo tempo. Quem passava pela janela e olhava para dentro, via aquilo e sentia um aperto no peito, como se estivesse sendo observado por algo que ainda não tinha decidido aparecer. Um rapaz, desses que vem de fora e não acredita em história de fantasma, resolveu comprar a casa. Ele reformou tudo, trocou o piso, pintou as paredes, mas o retrato continuou lá. Parecia impossível tirá-lo. Nenhum prego segurava direito aquela moldura, e toda vez que tentavam arrancar, a parede rachava como se estivesse viva. Ele resolveu deixar para lá e se acostumar. Na primeira noite, depois de um dia cansativo de mudança, ele parou em frente ao quadro e reparou num detalhe novo. Bem no fundo da tela, quase invisível, surgia uma sombra. Não era um desenho, nem uma mancha de umidade. Parecia a profundidade, como a entrada de um corredor escuro que não existia antes. Ele achou estranho, mas estava cansado demais para pensar naquilo. Nos dias seguintes, a sombra mudou. Lentamente, ela foi ganhando forma. Primeiro, apareceu o contorno de um par de ombros. Depois, a linha de um pescoço. A figura estava sempre de costas, sempre incompleta. A cada manhã, o retrato mostrava um pouco mais. Um braço, a curva de uma cabeça. O rapaz começou a ficar inquieto, mas tentava se convencer de que era só a luz ou sua imaginação. Mas aí ele começou a notar outra coisa muito pior. A figura no retrato tinha o mesmo corpo que o dele, a mesma altura, o mesmo jeito de inclinar os ombros quando estava pensativo. Até a pequena cicatriz que ele tinha no braço esquerdo apareceu na tela, idêntica à dele. Agora, o medo era real. Desesperado, ele pegou o maior lençol que encontrou e cobriu o retrato. Se não podia tirar, pelo menos não precisaria olhar. Naquela noite ele mal conseguiu dormir, ouvindo estalos vindos da sala. Na manhã seguinte, quando criou coragem para ir ver, o lençol estava no chão, dobrado cuidadosamente ao lado da parede. E no retrato, o rosto finalmente tinha aparecido. Era o rosto dele, mas com os olhos fundos demais, escuros, vazios, um sorriso torto, quase um rosnado, que ele nunca tinha feito na vida. E na parte de baixo da moldura, algo novo surgiu, como se a tinta tivesse brotado de dentro da madeira. Uma frase dizia: "A casa agora tem quem fique." Ninguém nunca mais viu o rapaz depois disso. A polícia investigou, mas ele simplesmente desapareceu. Mas quem passa hoje pela janela daquela casa, em certos dias, vê o retrato completo. Um homem parado, olhando para fora da tela, com a mão encostada no vidro, como se quisesse trocar de lugar com quem observa do lado de fora. E os mais antigos dizem que se você olhar por tempo demais, fixamente nos olhos daquela figura, no dia seguinte o fundo do retrato fica um pouco mais claro, como se estivesse abrindo espaço para mais um. Se esse caso te arrepiou, deixa o like para fortalecer o canal. Compartilha com alguém que gosta de uma boa história de terror e segue a gente para não perder os próximos causos que estão por vir. Agora, eu quero saber de você. Já ouviu falar de alguma casa, objeto ou imagem que parecia observar quem olhava? Me conta aqui nos comentários. Valeu e até a próxima.